Olá, eu sou Lucas Ambon, diretor científico do IBSP. Você está assistindo a websérie Repensando a Segurança do Paciente, que nós iniciamos já há algum tempo e foi motivada pelas recentes publicações que nós temos que apontam que a realidade dos eventos adversos ainda é muito preocupante, principalmente diante do estudo do New England Journal of Medicine do começo de 2023, que aponta que 1 a cada 4 pacientes hospitalizados ainda sofrem com eventos adversos, mesmo depois aí de praticamente 2 décadas do movimento de segurança do paciente. Bom, mas a gente está tentando discutir o assunto e tentar buscar soluções ou ideias, pelo menos uma bússola para que a gente tenha para onde caminhar, para onde apontar em termos de direcionamento para as nossas organizações de saúde, para o sistema como um todo, e a gente está usando um pouco da opinião de grandes líderes que foram convidados a dar sua opinião lá nos Estados Unidos a respeito dessa realidade ainda bastante incômoda dos números de eventos adversos pelo mundo. Você sabia que o Instituto Brasileiro para a Segurança do Paciente é também uma consultoria especializada em acreditação? E que vai ajudar a sua instituição de saúde a conquistar esse tão sonhado reconhecimento? São soluções completas e individualizadas de acordo com as necessidades e os desafios da sua organização. Para saber mais, acesse ibsp.net.br. IBSP, referência nacional em consultoria, conteúdo científico e educação para a segurança do paciente. Hoje a gente vai ouvir um pouco e debater a opinião do Chris Van Hest, acho que é assim que pronuncia. Ele é professor associado de qualidade lá na Universidade de Leuven, na Bélgica. Então, alguém com uma visão já um pouco diferente dos capítulos anteriores, onde a gente estava basicamente vendo pessoas ali instaladas em território norte-americano. Tá? Então, vamos ver um pouco do que a visão do Chris Van Hest tem para a gente, o que a gente pode acrescentar, o que a gente pode debater. Né? Bom, primeira coisa aqui do destaque da fala dele, que ele coloca, né, a segurança do paciente continua sendo uma questão importante no atendimento hospitalar. Acho que essa frase aqui inicial dele é para ressaltar um pouco do espírito até dessa série que nós fizemos aqui, que nós estamos promovendo pelo IBSP, que é segurança do paciente, teve o seu boom ali no começo dos anos 2000, principalmente ali na virada dos anos 2000 para 2010, e aqui na realidade brasileira isso foi coroado ali em 2013 com a criação da legislação da RDC 36 para o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Então a gente viveu um cenário assim, muito fértil, muito favorável para a questão da segurança do paciente, e a gente sabe que, não que ela deixou de ser importante, mas outras pautas foram surgindo, outras necessidades foram surgindo, a própria pandemia, ela bagunçou bastante o cenário da saúde no mundo, e o que ele coloca aqui é muito mais para ressaltar essa ideia de que segurança do paciente não deixou de ser uma coisa importante, não é menos importante, não está resolvida, apesar de tudo que foi feito, e muitas coisas foram muito bem feitas, mas ainda tem muito chão pela frente, como fica muito claro por todos os dados que a gente divulgou e estão comentados no episódio de abertura dessa série. Né? Mas acho que é para nunca a gente esquecer que ainda estamos aparando o mato alto, a gente não está em uma situação confortável quanto à segurança do paciente. Mas vamos ver um pouco mais do que o Van Hest fala para a gente. Incentivar os hospitais a se envolverem na revisão por pares, onde os de melhores desempenhos podem ajudar a identificar áreas de melhoria para aqueles que lutam para melhorar a segurança do paciente. Então, ele traz aqui uma visão que quebra um pouco os muros, as barreiras das organizações. Talvez a gente possa, isso já de alguma forma até existe hoje aqui no nosso país, graças à existência do SUS, eu ressalto, a existência do SUS é muito, muito importante para o nosso cenário de sistema de saúde,
e com algumas iniciativas do PROAD, com os hospitais de excelência, que ajudaram a fomentar questões de segurança do paciente em várias organizações, mas acho que aqui ele vai um pouco além, quando ele coloca que as organizações deveriam se apoiar, se ajudar, e quem está na frente ajuda quem está atrás para poder chegar junto. É quase que quebra um pouco até a lógica mercadológica, né, um pouco disso, principalmente quando a gente pensa na área privada, que no Brasil tem um destaque muito importante nas questões de qualidade e segurança, mas notem que quebra um pouco a lógica do silo, ali do feudo, da questão local, ou muito localizada em termos de excelência, para que todo mundo tentasse chegar no mesmo ponto. Como eu já destaquei em alguns episódios anteriores, segurança do paciente não é um diferencial de mercado, não é algo a mais que você faz, deveria ser o mínimo necessário, é o ponto de partida. Tudo que você fizer teria que ser acrescido né, acima, construída sobre o piso da segurança do paciente. Então, aqui ele traz um pouco de uma perspectiva mais coletiva na questão da segurança do paciente. Eu vejo isso de dois ângulos. O primeiro ângulo é a dificuldade de ver isso acontecendo e florescer largamente num cenário de questões mercadológicas ou até políticas, né, levando em conta as secretarias municipais, estaduais, governo federal, Ministério da Saúde. Por outro lado, o fato da existência de eu ter um sistema único, um sistema universal, regido de forma unificada, minimamente permitiria um alcance maior de atividades que pudessem ser entre pares, né? Então, o que eu queria dizer aqui é, cenário a gente tem, porém esse cenário tem as suas arestas, mas seria fantástico ver algo do gênero acontecendo de forma muito mais ampla, né? Seria fabuloso. Mas vamos em frente aqui, o que mais que ele traz para a gente de insight? Olha, o foco na qualidade do atendimento deve se expandir para outras dimensões técnicas de qualidade, como eficácia, eficiência, acessibilidade, oportunidade, equidade e respeito pelo meio ambiente. Aqui ele traz uma visão que conversa bastante com uma visão mais holística de qualidade e que conversa bastante até com as perspectivas, as dimensões da qualidade que o Institute of Medicine trouxe lá em 2001 com o relatório Cruzando o Abismo da Qualidade, né, que foi o relatório sequencial ao Errar é Humano, em que ele traz as 6 dimensões da qualidade, pelo menos na visão do Institute of Medicine, que acabou sendo adotado por muitos lugares do mundo como uma visão de dimensões da qualidade, não esquecendo que isso nasceu até de algo anterior, que foi a visão da qualidade do Donabedian. Né? O Donabedian é super conhecido pela questão da tríade lá, né, de estrutura, processo, resultados, mas ele cunhou ali termos definidores de qualidade, que depois acho que o Institute of Medicine conseguiu lapidar e aprimorar para essa visão que a gente tem hoje. Claro que o Hash traz aqui até umas perspectivas mais amplas, né, que conversam até um pouco com a lógica do ESG atualmente, né, o ASG, né, traduzido aqui para português, né, do ambiente, da questão social, da questão da governança, né, que ele destaca aqui o respeito pelo meio ambiente, e acho que é super oportuno, porque é um debate contemporâneo isso, mas notem que o que ele traz aqui basicamente é que a gente deveria conseguir, e na minha visão acho que esse é o ponto pragmático, o ponto prático, a gente deveria conseguir medir as outras dimensões da qualidade de forma consistente nos nossos serviços para que a gente tivesse a oportunidade de lapidar. Então a gente tem bons indicadores de segurança e a gente às vezes bota ali um pupurri, um pool de indicadores que a gente vai chamar de qualidade, mas a gente deveria deixar um pouco mais claro aquilo que se refere à eficácia, né, que tem a ver com a aplicação da medicina baseada em evidências, com eficiência, que eficiência não é velocidade, não é produtividade, é redução de desperdício. Claro que ele traz outros termos aqui, como acessibilidade e oportunidade. Oportunidade até cabe dentro das dimensões do Institute of Medicine. Eu estou me fiando no Institute of Medicine porque seria uma forma da gente equalizar essa linguagem, né, as 6 dimensões ali que ele traz. Então, fora a segurança, temos a eficácia, a eficiência, a oportunidade, que tem a ver com o tempo para você ter acesso a algo, né? Por isso que ele traz aqui a acessibilidade e oportunidade quase como um termo conjugado, mas a gente tem o cuidado centrado,
que é importantíssimo de ser destacado, e a gente acaba, às vezes, tendo um viés de cuidado centrado, meio que como experiência do paciente, e não é isso. E outra coisa que ele coloca aqui, que é muito importante também, uma discussão super contemporânea, que é a questão da equidade. Então, a gente deveria tentar construir formas de enxergar essas dimensões, não com apenas, às vezes, um indicador, porque às vezes um indicador só ele vai deixar a gente cego para um universo mais amplo, mas incorporar essas medidas no nosso dia a dia dentro das organizações. Né? Eu acho que talvez esse seja um ponto crucial. E por fim, aqui mais um trecho da fala dele, que eu acho super pertinente também, que olha só, ele coloca tratar tanto o paciente quanto profissionais de saúde com dignidade e respeito, com uma abordagem holística, em parceria, coprodução e com bondade e compaixão merecidas. Parece meio romântico ele colocar isso, mas a gente está falando de uma pessoa aqui extremamente gabaritada, professor de qualidade na Universidade de Leuven, na Bélgica, não é qualquer um, e se a gente tirasse essa frase da boca dele e colocasse em qualquer outra pessoa, seria tão pertinente quanto. Não é à toa que, recentemente, uma das campanhas do Dia Mundial de Segurança do Paciente do MS, que foi uma das primeiras ali, que foi no contexto da pandemia, foi exatamente a segurança do profissional. E aqui ele é mais amplo, né? Ele coloca uma abordagem holística, com bondade, compaixão, a gente entender o ser humano que está ali cuidando de outro ser humano como alguém que merece ser cuidado, merece ter um olhar de dignidade e compaixão, eu acho que é fundamental. O ser humano, no modo de produção que a gente vê hoje, né, o ser humano virou quase que uma peça de máquina ali, onde a produtividade e a eficiência são cobrados ao extremo, e a gente vê a saúde mental degringolando, os índices de burnout em profissionais de saúde só crescendo, ou na melhor das hipóteses, não melhorando. Então, a gente tem um cenário muito crítico aqui, porque existe uma pressão de produtividade, existe uma pressão pelos resultados, mas a gente não automatizou a saúde, e nem vai ser viável automatizar a saúde. A gente ainda depende do ser humano em grande parte das atividades, se não na grande maioria delas. Então, aqui eu diria até, ele fala assim, tanto paciente quanto profissionais de saúde, eu seria até mais amplo, a gente precisa repensar a forma como nós tratamos a nós mesmos dentro dos nossos processos produtivos. E eu diria até que isso é mais amplo do que a discussão dentro da área da saúde, porque isso é pertinente a, acho que talvez todo o ambiente contemporâneo, e essa discussão ela está aí em grandes pautas, né, como a semana de 4 dias de trabalho, a discussão entre o trabalho presencial e o home office, a busca da qualidade de vida, o adoecimento das pessoas, tanto físico quanto mental, e a busca por uma longevidade com qualidade sendo maior, isso é uma pauta, inclusive, que entra em choque, entra em conflito, que é uma pauta muito mais presente nas gerações mais novas, e eu acho que isso não tem a ver com falta de resiliência ou mimimi, não tem nada a ver com isso, eu acho que talvez eles sejam mais conscientes dessa necessidade, e talvez as gerações mais antigas é que não tiveram esse insight ou não colocaram isso como uma prioridade, e agora a gente vê isso sendo reforçado. Então, é uma pauta necessária, essa visão sobre o ser humano dentro dos processos produtivos, e na área da saúde isso não seria diferente, pelo contrário, a área da saúde deveria ser o exemplo exatamente por fazer o que faz. E por que isso é importante? Porque se a gente tiver essa visão humanista, e aqui humanista sem ser piegas, né, talvez isso promova mais qualidade e segurança, é uma hipótese, simplesmente porque eu vou estar pondo o ser humano no centro de tudo. E o paciente, como é um ser humano, ele vai se beneficiar disso, como profissional de saúde é um ser humano, ele vai se beneficiar disso. A gente estaria criando um ambiente muito mais saudável como um todo. E, de novo, nós, na área da saúde, deveríamos ser o exemplo para outras áreas de atividade humana.
exatamente porque nós cuidamos de gente. Bom, acho que essa discussão ela deixa aqui um rastro filosófico muito grande. Eu espero que você possa ruminar muito bem esse capítulo aqui, porque acho que ele exige essa introspecção e esse olhar mais amplo, mas acho que é totalmente pertinente fazer parte desse repensar a segurança do paciente. Espero que você tenha gostado desse episódio. Não deixe de ouvir ou assistir nas nossas plataformas o restante dessa série e que inspire você e sua organização a alçar novos voos na segurança do paciente. Até os próximos episódios. Um grande abraço.